coisa que mais me fascina no futebol, no esporte em geral, são as histórias, né? Como o esporte consegue transformar a vida das pessoas. Como as pessoas saem de dificuldades por problemas sociais ou psicológicos através do esporte, né? E através de grandes histórias como tem o Fluminense, né? O Fluminense campeão da Libertadores 2023 em cima do Boca Juniors. Tem grandes histórias. Tem grandes histórias. Exorcizou um demônio de 2008, né? Tem uma história da instituição. Tem uma história do estádio, porque foi no Maracanã. E tem personagens muito ricos, sabe? Que tem a trajetória deles até o título da Libertadores, até o primeiro título do Fluminense na Libertadores, é construída, parece que foi feito para ser assim, né? Desde o início. Parece que estava programado esse jogo aí desde muito tempo. Então vamos falar sobre isso. Vai deixando seu like, se inscreve no canal. Vamos falar sobre Fluminense 2, Boca Juniors 1, final da Libertadores no Maracanã neste sábado. Bom, lado do Boca, né? Pensando pelo lado do Boca. Uma invasão argentina. A torcida do Boca tá de parabéns, tá? Se a gente fosse tirar o jogo e colocar só o duelo das torcidas, eu acho que a do Boca talvez tenha dado mais show que a do Fluminense, tá? Até, apesar de ter sido campeão, a torcida do Boca cantou por mais tempo no Maracanã. Torcida argentina dá muito trabalho, né? A torcida argentina tem uma paixão pelo futebol. Eu até tinha dito no outro vídeo que acredito que o título mundial da Argentina tenha aproximado o argentino do futebol, né? Ainda mais. E eu acho que isso a gente é um espelho, o que a gente viu no Maracanã, né? Não só dentro, como fora, como aos redores, como no Rio de Janeiro. A invasão argentina no Maracanã em busca do sétimo título, né? Do que seria o sétimo título do Boca. Um clube gigantesco que chega jogando bem, mal, com time bom, ruim, com nomes grandes ou sem nomes grandes. Com nomes grandes não jogando bem, como o Cavani, por exemplo, que era um cara que tem a grife, mas que futebolisticamente não entregou nessa passagem pelo Boca, né? Acho que a gente pode dizer isso com convicção. Até também fisicamente, né? Até também pelos problemas físicos. A idade para alguns atrapalha, como pro Cavani, como para outros não, que são vários, né, pelo lado do Fluminense. Mas o Boca vendeu caro, tá? E eu sabia que ia vender caro. Para quem achou que o Fluminense ia chegar e dar show no Maracanã, o Boca Juniors até abriu mão um pouco de seu jeito de jogar, né? Em alguns determinados momentos ficava com a bola não para querer atacar o Fluminense, mas para não ser atacado, né? Você percebia que o Boca em determinados momentos ele só rodava a bola para o sistema defensivo descansar, para o Fluminense não ficar naquela pressão o jogo inteiro, né? Porque não é benéfico pro Boca, por mais que eles fiquem confortáveis. E eu tinha dito na análise pré, né? No pré-jogo, que eu achava que o time do Fluminense era tão melhor que o Boca, que em 120 minutos isso ia se sobressair. E no gol do Cano, a gente viu, né? A ideia funcionando. Não é como se o time tivesse jogado com a ideia e feito um gol de escanteio, ou feito um gol no bate-rebate, não. A jogada foi construída exatamente como o time pensa futebol. Como o Diniz pensa futebol, né? Os dois pontas do mesmo lado, aproximação, aglomeração de jogadores num determinado setor do campo, a linha, né? Que é muito característica dos times do Diniz. A linha de passe. Você percebe que, olhando o jogo do Fluminense, você percebe que os jogadores se enfileiram. E é assim que estava feito, né? Atrás do Keno estava o Ganso, do lado do Ganso estava o Marcelo, e na frente do Keno estava o Arias. Que aí foi, né? Passe no Arias, abriu o Cano, deixou a advíncula
procurando ele até agora e fez 1-0 pro Fluminense. Ali foi o roteiro perfeito, né? Pelo menos até o gol do Boca, né? Foi o roteiro perfeito. O Fluminense não sofria no jogo, controlava as ações e já tava com 1-0. Porque quanto mais cedo você furar um bloqueio do Boca, melhor, né? Foi melhor. Conseguiu fazer o bloqueio, ficou pior no jogo. O Boca empatou com o gol do Advíncula. E aí vem uma das principais histórias de todos os tempos, eu acho. Não é a maior, né? Porque eu não vi tudo. Mas entra pra galeria aí de grandes histórias do futebol brasileiro, né? A frase do Diniz pro John Kennedy: você vai fazer o gol do título. E que emblemático isso tem que ser, né? O menino que foi rebaixado com a Ferroviária no começo do ano, saiu do Fluminense, quer dizer, saiu não, né? Foi afastado do Fluminense por problemas da vida pessoal. E o Diniz acreditou nele, pediu ele de volta, o menino voltou, fez gol em todos os jogos do mata-mata da Libertadores. Não sendo titular absoluto, né? Porque ele sai e entra do time. Até na final começou no banco. Que natural também. Mas ele entra, faz um golaço também, Alá Diniz. Toque, aproximação, infiltração. Ele vai comemorar, ele é expulso, é assim. Eu não consigo condenar, tá? O primeiro cartão talvez tenha sido bobo, né? Talvez tenha sido pela afobação de entrar numa final e querer resolver. Mas o segundo cartão, quantas vezes você vai conseguir replicar essa emoção? De ter passado tudo que você passou pela vida pessoal, estar no momento de segunda chance e você coroar a sua segunda chance com um gol numa final única no Maracanã, com um gol que foi do título e que todo mundo ali sabia que a chance de ser o gol do título, aquele gol do John Kennedy, era imensa. E foi o gol do título. E como é que você controla essa emoção? Ah, mas não tinha ninguém para falar para ele que ele já tinha amarelo? Meu amigo, o Marcelo tava no banco. Ele não ia conseguir, óbvio, falar pro John Kennedy, né? Um cara que ganhou 5 Champions League. O cara que foi o jogador com mais títulos na história do Real Madrid. Do Real Madrid. Marcelo, 35 anos. O cara que já chegou no topo do topo. Um cara que tá na história como talvez o melhor lateral esquerdo brasileiro. Briga com o Roberto Carlos, que é outra lenda também. Ele no gol do John Kennedy, ele não teve reação. Entende? E nem foi ele que fez o gol. O cara de 35 anos, vencedor. Depois daquele gol, ele ficou sentado no banco chorando. E não dá pra gente falar pra ter racionalidade num momento como esse. Aproveitem o racional. Aproveitem a emoção. Curtam o quão raro esse momento é. Ah, mas tinha 20 minutos depois, com jogador a menos, uma final. Beleza, isso é pra você pensar depois. Isso é pra você pensar depois. Deixem o gol, que é o momento mais importante do futebol, ser o momento de extravasar, porque o futebol tá ficando quadrado. O futebol tá ficando quadrado pela arbitragem, pelos torcedores, por todo mundo. A gente reclama que o futebol tá ficando quadrado. Eu reclamo que o futebol tá ficando quadrado. Por regras, né? Ah, o goleiro não pode mais falar com o batedor. Não pode sair comemorar. Não... Entendo as questões de segurança, tá? O amarelo é totalmente justo. Mas deixem o cara extravasar. Deixem o cara extravasar. Ah, tirou a camisa. Ai, foi na torcida. Foi na... Você faria o quê? Você não sabe. É muito fácil eu sentado na frente da televisão falando, puta,
O cara foi expulso, velho. Como o cara não pensa? É muito fácil eu sentado, tranquilinho, tomando uma cerveja ou não. É muito fácil eu julgar, né? É muito fácil. E eu prefiro, eu entendo quem tá julgando, entendo que tem argumentos pra você falar que foi burrice, que eu acho maldade de falar também. Mas eu tento me colocar no lugar, na situação, sabe? Eu não. Não dá. A hora que ele fez o gol, eu não lembrei que ele tava com o amarelo. Não lembrei. Eu não lembrei. Eu só consegui pensar, eu falei, meu Deus, que história. O moleque foi rebaixado no Campeonato Paulista. E tá fazendo gol de título da Libertadores contra o Boca Juniors no Maracanã. Olha o tamanho disso. Então deixa o moleque. Deixa o moleque. Você não sabe o que o moleque passou. E você não sabe. A gente não sabe, né? O valor que esse gol tem pro John Kennedy. E eu acho que discutir isso é muito pobre, sabe? Eu defendo ele, tem gente que não defende. E eu acho que é muito pobre. Eu acho que a análise tem que ser o pós. O quanto a gente não pode desistir do que a gente quer. Acho que é uma mensagem. Tanto pelo Diniz, não desistir do que acredita, né? E o John Kennedy não desistiu também, né? A gente fala do Diniz dar chance, mas o John Kennedy fez por merecer. Fez por merecer. Em todos os jogos que ele jogou como titular ou entrando, ele dá muito trabalho, né? Que jogador é o John Kennedy? Espero que a gente fale cada vez menos da vida pessoal dele e possa falar só do campo, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que falar. É isso que a gente tem que falar, porque os problemas que ele teve, ele superou, resolveu, tá melhor de cabeça. Disse até que casar, né? Ajudou ele a, a ficar mais centrado no futebol, a ter mais foco, né? E que a gente possa falar cada vez mais do jogador John Kennedy, né? Porque é um jogadoraço. E, cara, histórias de jogadores mais velhos eu não queria colocar no mesmo pote, até pra esse vídeo. Mas eu vou ter que colocar pra esse vídeo não ficar tão longo, né? Fábio, Felipe Melo e Marcelo. Eu acho que são três histórias grandes, totalmente diferentes, mas que provam que se você souber equilibrar o time, não interessa se o cara tem 40 ou se o cara tem 20, né? Não interessa. O Fábio saiu de uma maneira ridícula pra mim do Cruzeiro. Ridícula. Acho que um dos maiores erros da atual gestão, da gestão do Ronaldo Fenômeno. E não só por futebolístico, sabe? Pela questão humana também. Como que você se desfaz de um ídolo como o Fábio desse jeito, né? Desse jeito. Eu entendo a reformulação, que não pode ficar devendo pra ídolo, não sei o que, não sei o que. Mas essa transição ela pode ser melhor feita, né? Que o problema é que o meu time, por exemplo, vai ter agora com o Cássio. A gente sabe que não chegou, né? Mas está chegando a hora do Cássio perder minutos. E a gente tem um jovem como Carlos Miguel em ascensão, então essa transição ela pode ser bem feita, né? Se bem dosada. E eu acho que o Mano pode ser um cara que saiba fazer isso também. Vamos aguardar. A gente tem o Felipe Melo, que muita gente já não dava mais nada por ele. Tricampeão de Libertadores. Tricampeão de Libertadores. Tricampeão de Libertadores. Quem tem 3 Libertadores, né? E a primeira, se eu não me engano, com 37, me mandaram, não fui confirmar, mas mesmo assim, é com alta idade. É um cara que tava fazendo uma partida sensacional. É um cara que eu discordo bastante em opiniões pessoais, né? Mas em questão de futebol, sempre gostei do futebol dele, sabe? Às vezes agressivo demais, às vezes intenso demais, mas como jogador, excelente, né? Excelente. Ele dá uma tranquilidade
para essa defesa do Fluminense sair jogar como joga, sair jogando como joga, é muito bom, né? O Nino compensa ele, claro, pelo vigor físico, mas a qualidade que ele tem com a bola no pé e a liderança que ele tem durante o jogo inteiro, né? Sobre o jogo inteiro, é um negócio que agregou muito pro Fluminense. E o Marcelo, né? Que é uma das mais bonitas histórias, né? Um cara que nasceu em Xerém, foi para a Europa, conquistou tudo que tinha para conquistar e voltou. E a primeira frase dele como campeão da Libertadores pelo Fluminense foi: eu tinha uma dívida. E para você ver como a gratidão no futebol importa muito, né? Quem não queria o Marcelo no seu time? No Brasil. Quem não queria? Veio pro Fluminense. Muitas más línguas pegavam muito no pé do Marcelo, em excesso, tá? Problemas físicos ele vai ter e ele não iria conseguir jogar todos os jogos, a gente já sabia disso. A gente sabe disso. Mas que ele seria importante em momentos grandes como esse, e fez uma ótima partida o Marcelo, ele seria, né? Em qualquer time. E o Diniz soube dosar o Marcelo, tanto quando ele esteve em campo, né? Equilibrar, dar liberdade para o Marcelo sair, alguém fazer a do Marcelo, para poder usar as melhores características dele da melhor forma possível, né? Não prender ele a lateral, até por vigor físico, né? De ficar indo e voltando, indo e voltando. Soltar ele, deixar ele mais solto, mais descansado. E soube tirar quando precisou tirar, tá? O Diogo Barbosa entrou bem na final. Como jogador é incomparável, só que o Diniz, ele fez a substituição que deveria fazer. O Marcelo tinha que sair do jogo. Por questão física. E até o Marcelo acho que estava ciente disso, né? E eu queria falar agora de dois caras que no fim são personagens grandes. Para a final, eu acho que vão ter nomes que vão ser mais lembrados, né? Como Cano, como Kennedy, como Diniz. Mas Arias e André, que jogadores, hein? Que jogadores. O André com uma história lindíssima, negando o Liverpool para ficar no Fluminense. E a final que o André fez, para mim, ele foi o melhor em campo, tá? O melhor em campo. O André foi o melhor em campo na final. Ele fez tudo que um volante precisa fazer. E mais um pouco. E mais um pouco. Aqui foi muito bem combativo. Desarmou quando precisava desarmar. Jogou quando precisou jogar. Chegou à frente. Fez cobertura. Assim, o André, se você não ficar reparando nele, você acha que vai ter uns 3 dele no campo. Porque ele tá em todo lugar. Todo lugar. Com bola e sem bola. Com bola e sem bola. Todo lugar. Ele aparece em todos os momentos do Fluminense. Para saída de bola lá atrás, para controlar a bola na frente, ele que faz o giro. O cara de uma qualidade, de um refino técnico, acho que o maior refino que o André tem, além do físico, é a inteligência, sabe? É um cara muito inteligente, muito. Taticamente, ele se posiciona muito bem, ele tá nos lugares certos, ele sabe a hora de sair para dar o combate, sabe a hora de ficar para guardar a posição. Então, assim, que jogador é o André e que jogador é o Arias, né? Que final fez o Arias. Em determinado momento, quando o time não aguentava mais, quem tava correndo era o Arias. O time estacionou o ônibus lá atrás, né? Depois do 2-1, o jogador a menos, né? Até o Fabra, se eu não me engano, fosse expulso. E ele fez uma partida assim, de manual. Segurou bola quando precisou, acelerou quando precisou, fez o negócio ficar lento quando precisou também. É um cara que dá uma dinâmica de jogo pro Fluminense muito diferente, né? Ele e o Keno próximos, eles criam muita jogada, eles se entendem muito bem. E aí a sintonia deles com o Cano, que finaliza as jogadas, é sensacional. E o Cano, né? É o melhor jogador da Libertadores, né? É o melhor jogador que tem da Libertadores, não tem o que fazer. O cara é artilheiro do jeito que é. E eu acho que uma das principais características do Cano é a liderança dele.
Só que não é uma liderança que ele fica gritando, que ele, sei lá, faz faltas duras, porque existem lideranças assim, né? De você fazer uma falta dura pra dizer, ô, vamos acordar? Não, a liderança do Cano é voltar a marcar como volante, voltar a recompor no lateral. E eu acho que o time olhar pro Germancano, o principal artilheiro do Fluminense, do Brasil, um dos principais artilheiros do mundo, voltando a marcar lateral, você dentro de campo, você olhar o seu 9, o seu goleador do seu lado marcando aqui, isso é de uma liderança e de um... Isso dá um gás, isso incentiva tanto, isso fecha tanto o grupo, que é muito grande, né? É um cara muito grande, né? Se tem um cara entre os jogadores que eu acho que mereceu, foi o Cano. Por toda a história também, né? Por ser um cara já de 34, 35 anos, por ter tido a trajetória que teve, e de 3 anos pra cá virou um dos maiores goleadores do mundo, né? E, e o que ele faz no Fluminense, pelo Fluminense, é demais, né? É demais, é assim. Claro que, às vezes, né? Ah, não, mas é obrigação do jogador marcar. Claro que é. Só que ele faz mais, sabe? Dá pra perceber que o Cano, ele tira energias de onde ele não tem pra favorecer o time. Exemplo, o time sobe, ele que faz a jogada, ele que se desgasta, né? O time perde a bola, é ele que volta. Às vezes Ganso não consegue voltar, às vezes Keno não consegue voltar. O Arias, a maioria das vezes, volta, né? Mas... E ele volta recompondo como lateral. Já vi várias vezes, né? Não sei se esse jogo aconteceu. Não, agora minha memória não vai me enganar. Mas quando o John Kennedy foi expulso, por exemplo, ele virou volante. E é um cara que nunca se importou. Ele só quer ajudar o time. Claro que com os gols ele já ajuda muito, mas ele sempre quer fazer o a mais. Eu acho que é por isso que o Fluminense se destacou nos times brasileiros e da América do Sul nesse ano, porque eles sempre querem mais. O Diniz sempre quer mais, o Cano sempre quer mais, o Marcelo nunca está satisfeito, o Ganso nunca está satisfeito. É um time que não está satisfeito. E que bom, a gente precisa de times que não estejam satisfeitos, né? Até se a gente olhar pulando o muro, né? Olhando o rival do Fluminense, talvez o Flamengo esteja nessa situação de não querer mais. De comodismo, o que é comum também. Mas que aí cabe à direção, cabe a técnicos a mudarem esse olhar do time. E o Diniz mudou o olhar do Fluminense, né? O Diniz transformou o Fluminense em um time mais campeão do que ele já era. E a chancela de grande técnico que o Diniz conquista com o Libertadores, né? Eu espero que o título do Carioca no começo do ano, até como foi, eu esperava que desabrochasse o Diniz como técnico. Mas nada melhor que um título de Libertadores para fazer isso, né? Que desabroche o Diniz, que tenha mais confiança, não só ele com ele, os jogadores com ele, a mídia com ele, o futebol com ele. É um cara que eu acho que não deveria estar na seleção. Até tinha dito isso para pessoas que conversaram comigo sobre isso. Eu teria levado o Abel para a seleção brasileira. Mas que eu torço por ele. Torço para que ele faça um bom trabalho. Vai ter uma data FIFA agora muito difícil. Argentina e Colômbia, se eu não me engano. Colômbia e Argentina, né? E aí eu espero que isso desabroche ele como um grande técnico que ele é. E nas ideias dele que algumas coisas eu discordo. Às vezes nem discordo, mas tenho mais medo do que discordo, né? Se fosse do meu time eu ia ficar maluco com o Diniz. Maluco. Mas que eu acredito num cara que quer fazer diferente, sabe? Se o cara quer fazer o diferente, eu aposto nele. Porque a gente já tem tanta coisa
tanta gente fazendo a mesma coisa, que quando aparece um cara com uma convicção dessa, de querer fazer coisas diferentes, que a gente tem que torcer, porque o diferente que encanta, né? O Guardiola só tá aí porque fez diferente, o Klopp só tá aí porque fez diferente, ou que fez o habitual de uma maneira diferente, né? São variações. Mas são caras que merecem esse título, são histórias que merecem esse título. E eu quero saber de você qual foi a principal história desse título do Fluminense. Foi do Fluminense, foi do Diniz, Marcelo, Cano, André. Tem tantas, né? E eu queria saber de vocês quais foram as que mais chamaram a atenção. Foi a do John Kennedy. Pra mim, acho que talvez uma das maiores. Mas é isso aí. Quero saber de você, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!